Espero que estejam todos bem. Aleluia. Quantos aqui creem no poder transformador do Senhor Jesus? Então, glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouco da história de um homem que sofreu essa transformação. Sofreu não, que foi alcançado por essa transformação do Senhor Jesus. E eu queria convidar os irmãos para nós estarmos lendo juntos, lá em Marcos. Nós vamos ler do versículo 1 até o 20, que conta que a história, que é bem conhecida, do demoniado gadareno. Diz assim: Assim, chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com corrente. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite, vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: Por que vem nos importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus suplico que não me torture. Pois Jesus já havia falado ao espírito: Saia desse homem, espírito impuro. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? E ele respondeu: Meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro desse homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando no monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos, deixe que entremos neles. E Jesus lhes deu permissão. E os espíritos impuros saíram do homem, entraram nos porcos, e toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem ali que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora daquela região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: Volta para sua casa, para a sua família, e conta-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pelaquela região das 10 cidades o quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Só até aqui, irmãos. Irmãos, quando a gente lê essa história assim, né, batendo o olho assim, lendo, a gente às vezes não para assim para analisar aquele cenário, né, daquele homem, né, desse homem que a gente acabou de ler, que é esse mais conhecido como demoniado gadareno. Então quando nós paramos para analisar, a gente vê que era um cenário assim bem tenebroso, até difícil de você imaginar uma coisa daquela ali acontecendo, né? Assim, um homem que vivia em cavernas, umas cavernas que eram usadas ali como túmulo. Imagina um lugar que ele vivia, era um lugar sujo, com mau cheiro, e ele estava ali. Era um homem que ele ficava andando, gritando e se cortando. Imagina o desespero dele. E quando alguém tentava amarrar ele, quando alguém tentava segurar ele, quando alguém tentava colocar uma corrente nele, ele despedaçava tudo e ninguém conseguia segurar aquele homem. E quando ele é alcançado e liberto por Jesus, a gente vê que
por mais tenebroso e assustador que era a condição que aquele homem vivia, ele tinha uma história. Ele tinha uma história. Ele era alguém que já tinha tido uma família. Tanto que Jesus fala para ele, agora você volta para sua família. Quantas pessoas às vezes estão vivendo situações bem difíceis e incomuns, e que a gente olha assim e pensa, meu Deus, como que essa pessoa chegou nesse ponto? Mas essas pessoas, elas têm uma história. Elas não chegaram ali por acaso. E esse homem estava passando por um momento muito complicado, que ficava difícil ali de enxergar que ele tinha uma vida, que ele tinha uma história, mas Jesus, ele tinha um propósito na vida dele. E sendo que a situação dele não era tão simples de alcançá-lo. Não era um homem que você chegava lá, calma aí que eu vou aqui na casa dele, conversar com ele. Era um homem de difícil acesso. Era um homem, como a palavra diz aqui, ele quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. E ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Ali não era um terreno para qualquer um. Não era um lugar onde a irmãzinha do coque, a irmã do coque lá cheia do poder de Deus ia. Não é um lugar onde aquele varão da marcha entrava. Era um lugar de difícil acesso. Era um lugar que ninguém se atrevia a ir. É um lugar onde só Jesus teve coragem de ir para lidar com ele. E havia uma ação de demônios sobre a vida daquele homem que isolava ele, que fazia com que ele se escondesse, que fazia com que ele sofresse. Porque como a palavra diz mesmo, ele andava gritando e se cortando. E mesmo naquela situação complicada, em que ninguém queria chegar perto dele, em que todo mundo já tinha esquecido dele, Jesus viu esse homem e quis ter um encontro com ele. Porque tem coisas que só Jesus faz, gente. E aí eu estava lendo, que é interessante como que Jesus, ele quis esse encontro. Quando a gente olha lá para a geografia do Mar da Galileia, a gente vê que tem um lado oeste, onde tinha ali todas as cidades dos judeus, e praticamente todos os milagres de Jesus aconteceram do lado oeste. E o único milagre, que foi esse milagre na vida desse homem, que foi feito do lado leste, foi esse milagre da vida desse homem. E foi no local onde o lado leste era povoado ali pelos gentios. Era um conjunto de 10 cidades ali pagãs, chamadas Decápolis. E Jesus atravessou exclusivamente para fazer uma obra na vida daquele homem, que era o mais inacessível daquele lugar. Ele quis ter esse encontro com ele. E uma outra coisa que a gente também não pode deixar de falar foi o caminho até esse outro lado. Porque no caminho até o outro lado, Jesus ainda pegou uma tempestade que foi uma tempestade tão incomum. Não foi qualquer tempestade, foi uma tempestade que Jesus teve que repreender ela. Repreender. Porque era algo que estava impedindo dele chegar do outro lado. De tão importante que era esse encontro. E mesmo assim, não sendo comum, e mesmo com todos os impedimentos, Jesus quis encontrar esse homem que era esquecido, que era inacessível, porque ninguém consegue dizer não para aquele que Jesus disse sim. Ninguém consegue. E Jesus, ele foi para o outro lado, e ele foi ao encontro dele. E Jesus, ele também quer nos encontrar. Jesus, ele também quer nos encontrar, mas ele quer nos encontrar, gente, a ponto de fazer algo diferente na nossa vida, de não ser um encontro qualquer. Ele quer fazer na nossa vida, que ter um encontro conosco, um encontro verdadeiro, um encontro que nós tenhamos mudança, um encontro que nos marque, um encontro transformador em nossas vidas. É isso que ele quer. Mas será que quando Jesus vier ao nosso encontro, será que quando Jesus ele vier na nossa direção, ele vai nos encontrar? Será que quando Jesus vier ao nosso encontro, ele vai ter total acesso à nossa vida? A vida daquele homem, gente, como eu comecei falando, ela era totalmente inacessível para todos naquela cidade. Como eu falei, ele se isolava, ele vivia em túmulos, ninguém conseguia conter ele estava longe da família, ele não aceitava a ajuda de ninguém.
mas só Jesus conseguiu chegar até ele. E aqueles demônios que agiam na vida dele tiraram o acesso dele a tudo, acabaram com a vida dele, tiraram o acesso que ele tinha a alguém, ou que alguém pudesse ter ao coração daquele homem. Ele estava isolado. E o que tem tirado o acesso de Jesus ao nosso coração? O que tem tirado? Sabe, eu fiquei meditando nessa pergunta, porque Jesus, ele vê a nossa dor, Jesus vê, ele se importa com o que a gente está vivendo. Jesus, ele vem até nós, mas e quando ele chegar? Eu clamo, Deus me ajuda. Mas e quando ele chegar, será que o meu coração vai estar acessível? Será que Jesus, ele vai conseguir me ajudar? Porque às vezes, gente, o maior impedimento para que Deus nos encontre somos nós mesmos. É o maior impedimento. Nós impedimos que esse encontro aconteça. Porque às vezes nós viemos de uma história em que a gente viveu muitos traumas, decepções, problemas no passado e tantas outras coisas do passado, que a gente fecha o nosso coração a ponto da gente não querer esse encontro. E quando ele vem, eu não sei se vou me machucar de novo. Às vezes, o orgulho toma conta do ser humano a ponto dele pensar que ele também não precisa de Deus. O orgulho convence que você não precisa de ter um encontro, que você sabe se virar muito bem sozinho. Às vezes também, a nossa vergonha. Sabe, quem sou eu? Eu não sou merecedor desse amor. Eu não sou digno desse amor. Como que eu vou me encontrar com Jesus se a minha vida é isso? É esse lixo de vida que eu tenho? Sendo, gente, que Jesus, ele não olha para isso. Mas ele bate a porta. Ele bate a porta. E se nós abrirmos o nosso coração, ele vai entrar, ele vai fazer morada e ele vai fazer uma transformação em nossas vidas. Quando a gente entende isso. E Jesus, ele não invade a vida de ninguém. Ele não invade. Mas ele bate na porta. E se você abrir a porta, ele entra. E quando ele entra, as coisas mudam. Porque quando Jesus entra na vida de alguém, ele muda as coisas. E nós, irmãos, temos que parar de ficar criando barreiras para Jesus, sabe? De ficar criando fugas desse encontro. Parar de fugir dele. Deus, ele quer fazer uma obra na nossa vida e a gente fica assim, sabe? Fugindo, se isolando, entrando nas nossas cavernas, nos nossos sepulcros. E quantas vezes, Deus, a nossa vida está assim. Uma vida dura, sofrida, que sabe que precisa de Deus, sabe que precisa de ajuda. E quando Jesus tenta acessar, quando Jesus levanta alguém para tentar te ajudar, a gente não reage. A gente não reage a esse encontro. É como se a gente não fizesse nada, a gente não se move, às vezes, ao nosso favor. É importante isso. E se tem alguém que tem se levantado na sua vida e que você sente que Deus se levantou para te ajudar, sabe? Alguém que fica no seu pé, alguém que perde tempo com você, alguém que te procura, alguém que te aconselha. Comece a agradecer a Deus porque isso é um presente de Deus, gente. Porque hoje em dia, não tem ninguém querendo mais perder tempo com ninguém. Está cada um cuidando de si. E muita gente desperdiçando um presente que Deus tem colocado na sua vida para te instruir, para te aconselhar e para te levantar. Então Deus, ele tem falado, gente, de diversas maneiras, diversos meios. E parece que o coração de algumas pessoas continua fechado. Sabe? Parece que o coração está fechado, é como se entrasse por um ouvido e sai pelo outro. Não há mudança em algumas pessoas. Não há transformação, poucas pessoas têm reagido ao encontro com Jesus. E lá em Mateus 13, 14 e 15, olha o que diz aqui a palavra. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que eu digo, não entenderão. Quando virem o que eu faço, não compreenderão. Pois o coração desse povo está endurecido.
ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que os olhos não veem e os seus ouvidos não ouvem, e o seu coração não entende, e não se voltam para mim, e nem permite que eu os cure. Gente, nós precisamos permitir que Deus nos cure. Esse encontro com Deus, ele depende da gente abrir o nosso coração. Então é tempo da gente abrir o nosso coração para que Jesus ele habite e transforme a nossa vida e que ele faça como bem ele quiser. O que o Senhor quer de mim, Senhor? Faça a sua vontade na minha vida, como nós cantamos hoje. E Jesus, gente, ele foi ao encontro desse homem. Ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. E na verdade a gente vê aqui que Jesus fez com que ele tivesse alguns encontros. Esse homem encontrou algumas coisas quando ele encontrou a Jesus também. E a gente vê aqui que a gente começa o texto, ele começa informando a seguinte informação: imediatamente o homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Depois que aquele homem veio Jesus, ele viu Jesus, ele foi até Jesus e se curvou imediatamente. E aí eu fiquei pensando nessa palavra, ele foi possuído até Jesus, nesse encontro até Jesus. E lá em Tiago 2,19 vai dizer assim: você crê que existe só um Deus? Muito bem, até os demônios, eles creem e tremem. Sabe, é interessante que as pessoas daquela cidade, elas não conheciam Jesus ainda. Elas não conheciam, mas os demônios sabiam e temiam pelo que Jesus poderia fazer com eles. Tanto que eles falaram: por que vem nos importunar Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eles já falaram com Jesus, sabiam quem Jesus era. Eles se curvaram mesmo, porque eles sabiam diante de quem que eles estavam. Mas as pessoas ali ainda não sabiam. E quando Jesus perguntou o nome daquele demônio, ele respondeu: Legião. Que quer dizer, naquela época, um regimento do exército romano que era aproximadamente uns 6.000 soldados. E aqui a gente começa a entender por que era o tamanho do tormento que aquele homem vivia. Eram 6.000 demônios atuando na vida dele, aproximadamente. E Jesus, naquele momento, fez que aquele homem tivesse um encontro com a verdade. Porque naquele momento ali que Jesus falou: sai desse homem, espírito imundo. Naquele momento, a gente começa a ver o que veio à tona, tudo que estava por trás daquele tormento, por trás daquele sofrimento, que fazia aquele homem viver daquele jeito, se cortar, gritar e sofrer daquele jeito. E a gente repara aqui que Jesus foi quem começou essa conversa. Quando os demônios responderam a Jesus: por que vem nos importunar? Jesus já tinha falado: sai desse homem, espírito imundo. Porque quando a gente encontra com Jesus, gente, ele revela em nós algo que precisa ser mudado. A verdade vem à tona. A verdade vem à tona. Não tem encontro com Jesus: não aconteceu nada, foi um bombardeio de amor e eu continuo do mesmo jeito. Não é assim o encontro com Jesus. É um encontro que ele revela a verdade. Um encontro com Jesus. Nós não continuamos sendo a mesma pessoa, porque Jesus, ele nos limpa. E tudo aquilo que não é dele precisa sair. Então Jesus, ele nos ama, ele vem ao nosso encontro, mas quando nós encontramos com ele, esse encontro, ele nos constrange de uma tal maneira que esse encontro me deixa triste com os meus pecados. Ele me deixa triste de eu ser tão pecador, a ponto de eu não querer continuar a ser o mesmo, porque ele me constrange. Esse encontro nos constrange, gente. E aí a gente vê pessoas que não preferem nem saber a verdade. Tem gente que corre da verdade. Tem gente que corre, porque prefere não saber, porque é melhor não saber, porque eu não sabendo, eu não tenho nada para fazer. Mas a partir do momento que a verdade ela encontra alguém, aquela pessoa começa a ser incomodada. Ela começa a ser incomodada e talvez aquela mudança ela nem aconteça automaticamente. Mas a verdade, ela é o pontapé inicial para uma mudança na vida de alguém. E outras pessoas sabem a verdade.
e sofrem, porque sabem a verdade e não mudam. Sabem o que tem que fazer e não faz. Porque a verdade, ela nos torna indesculpáveis. Lá em João 8,32, diz assim: então conhecerão a verdade. Muito conhecido, né? E a verdade os libertará. Uma vez eu sabendo a verdade e eu não fazendo nada, é como se eu estivesse assumindo para mim mesmo o risco do que eu estou fazendo, porque eu já sei o que é certo. E a verdade, ela faz isso na nossa vida. Então, se nós sabemos que a verdade nos liberta, à medida que eu caminho na verdade, as coisas que não pertencem a Cristo, elas precisam sair. E eu não tenho mais desculpas, porque a própria palavra disse que a verdade, ela vai me libertar. Então eu sou livre, eu não tenho desculpa para continuar vivendo da maneira que eu estava vivendo antes. Eu não tenho mais nada que me prenda. Eu sou livre, a partir do momento que eu entendo isso. Então é possível, gente, alguém que tenha um real encontro com Cristo, permanecer da mesma maneira. Então, se você olha para a sua vida hoje, olha lá 1 ano atrás, 2 anos atrás, e nada mudou, você continua o mesmo, com as mesmas carrapichos e carrapatos lá do passado, alguma coisa está errada. Você precisa se questionar. Porque um encontro de verdade com Cristo, ele gera transformação. Transformação. E aí, gente, quando Jesus libertou ali esse homem, quando ele estava ali libertando ele ordenou para que aqueles demônios saíssem. E os demônios imploraram para entrar nos porcos. E é exatamente assim, gente, que os demônios vivem. Procurando uma casa desocupada para eles poderem habitar. Lá em Mateus 12, olha o que diz: quando o espírito impuro deixa uma pessoa, ele anda por lugares secos, à procura de descanso, mas não o encontra. Então diz: voltarei para a casa da qual saí. E ele volta para a sua antiga casa, e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores do que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela. E a pessoa fica pior do que antes. Assim acontecerá com essa geração perversa. E está aqui a importância de a gente deixar a nossa casa cheia de Deus, para quando eles procurarem a nossa casa, ela não está vazia, arrumada para eles. Então ali naquela região, gente, tinha cerca de 2.000 porcos ali, que é mais uma coisa que confirma que aquela região era uma região de gentios, porque pela lei os judeus não podiam nem comer porcos. Não faria sentido eles criarem também. E assim Jesus permitiu que eles entrassem, e os demônios entraram nos porcos, os porcos correram no precipício, caíram no mar e se afogaram. E eu queria chamar a tua atenção aqui nessa noite, para a reação das pessoas daquela cidade. Sabe, porque a reação deles revela o que estava na mente e no coração deles. Porque ele estava completamente fora daquilo que Jesus estava fazendo ali diante dos olhos dele. Porque eles presenciaram, gente, diferente da gente que só está lendo aqui, eles presenciaram, eles viram com os próprios olhos. Aquele homem que quebrava tudo, que ninguém segurava, que andava lá nos túmulos correndo e se cortando. Em um outro momento, quando a palavra nos diz aqui, eles viram antes, eles viram depois. Sentado, vestido e em perfeito juízo. Eles viram o antes e o depois desse homem, viram que Jesus fez exatamente o que Jesus fez na vida dele. E mesmo assim, a mentalidade dele ficou nos porcos que eles tinham perdido. Eles continuaram pensando na perda material deles e suplicaram para que Jesus fosse embora daquela cidade. A cidade, ela não quis Jesus, a cidade preferiu os porcos. A cidade não viu o maior benefício no poder libertador de Jesus. Eles não se importaram para isso, eles só pensaram nas perdas terrenas deles, nas coisas materiais. E ainda continua acontecendo isso, gente.
Sabe, Jesus tem movido o espiritual da vida das pessoas. Jesus tem libertado famílias inteiras. Jesus tem restaurado casamentos. Jesus tem curado pessoas. Jesus tem feito coisas extraordinárias. E ainda assim, tem gente preocupada com as coisas da vida comum. A maior preocupação são as coisas naturais, terrenas. O tempo inteiro. É como se Jesus não tivesse fazendo as coisas com poder. Tem muita gente preocupada com coisas materiais e não com as coisas espirituais. E às vezes é importante, às vezes você teve um encontro com Cristo, você sabe do poder dele, você conhece ele, você tem experiência com ele, mas a sua cabeça, ela continua na sua mente, você continua pensando como alguém que não conhece nada dele. Não conhece nada. A mentalidade de quem foi alcançado por Cristo fica nas coisas do alto, não nas coisas dessa terra. Tem gente aí que está orando para Jesus não voltar, com medo. Jesus, você não pode voltar antes de eu terminar minha faculdade, você não pode voltar antes de eu casar, você não pode voltar, porque eu tenho muita coisa para fazer aqui na terra. O que é mais importante do que a volta de Jesus para um cristão? Não consigo ver. Isso ninguém me contou não, já vi gente fazendo essa oração. Jesus não volta não, que eu preciso terminar minha faculdade. Estou muitos anos aqui fazendo, tenho que terminar, eu preciso do meu diploma. Então, gente, a mentalidade de quem caminha com Cristo, ela é diferente. A gente ora por coisas que ninguém ora, sabe? Vou tomar uma decisão, eu oro antes. Eu não falo aquilo que me der na telha. Eu falo na hora certa, na hora que Jesus quer que eu fale. Sabe? Eu não sou apegado às coisas daqui, eu não fico muito preocupado, eu não fico preocupado com dinheiro. Sabe? Porque eu sei que tudo que eu tenho é de Deus. Sabe? É uma outra mentalidade. E essas coisas, gente, elas são incompreensíveis para as pessoas que não têm a mente de Cristo. Porque quando alguém fala para você assim, Richard, você precisa tomar uma decisão, fala assim, eu vou orar. A pessoa, você é doido, vai orar por quê? As pessoas não entendem por que você oferta na igreja, por que você dizima na igreja. Porque a mentalidade delas não é. A mentalidade do mundo é diferente. Não é a mentalidade de Cristo. Lá em Romanos 12:2, olha o que diz. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer viver a vontade de Deus? Mude essa mentalidade. O caminho é esse. Mas aí, gente, existe uma resistência de mudança de mentalidade, às vezes por conta até da autenticidade de algumas pessoas que pensam, que tem que pensar, cada um pensa de um jeito, esse é meu jeito de pensar, sendo que quem está aqui, quem serve a Cristo de verdade, é um imitador de Cristo, e a gente tem que pensar igual a Cristo pensaria. Eu não penso do meu jeito. Eu não tenho que ter autenticidade nisso. Eu preciso ser um imitador de Cristo. Sabe, deixar que Deus me transforme também mentalmente. Sabe, então, o meu posicionamento, a maneira que eu penso sobre algumas coisas, precisa gerar conflito com esse mundo. Precisa. Se a maneira que você pensa está exatamente igual ao que o mundo pensa, sinto muito, mas você está pensando igual ao mundo. Não gera conflito. Está pensando igual? Está indo com a galera? Está pensando igual. E quando a gente vai caminhando com Cristo, a nossa vida é transformada, a nossa mente, a nossa conversa, as coisas que a gente falar, vai gerar conflito. Elas precisam gerar. Jesus não foi um animador de plateia, cheio de gente em volta dele. Muito pelo contrário, Jesus teve muitos inimigos. Tanto que ele morreu numa cruz para escolher um ladrão no lugar dele. E aí, gente, quando Jesus estava indo embora, o homem que havia sido liberto implorou para ir com ele, porque ele tinha tido uma experiência tão maravilhosa, que ele falou com ele, deixa eu ir com você, ele queria subir no barco, e aí Jesus não permitiu, e cortou o barato dele e falou com ele, volta para sua casa,
e para sua família. E aqui Jesus ele proporcionou mais um encontro para esse homem, que foi o encontro dele com a sua família. E aí você deve estar perguntando, como assim? Como que alguém precisa se encontrar com a sua própria família? Às vezes sim, gente. No caso desse homem aqui, a gente até entende, porque ele vivia lá nos sepulcros, nas cavernas. Ele estava algum tempo sem ver a família dele, ele precisava de um encontro. Mas muitas pessoas têm uma família, vivem com a sua família, e o foco está em tantas outras coisas que precisam ter um encontro com a sua família. Na pandemia, não sei se vocês ouviram falar, mas teve um recorde mundial de divórcios. E esse recorde mundial foi porque alguns encontros tiveram que acontecer devido ao isolamento. Muitas famílias se encontraram. E ali foi revelado um problema que existia e que estava sendo disfarçado. E Jesus aqui, gente, ele priorizou a família dele. Né? É como se Jesus estivesse falando para ele, você quer pregar? Você quer ganhar o mundo? Você quer ir para a África? Você quer ir para a Coreia do Norte pregar? Antes, dá testemunho para a sua família. Antes, pregue dentro da sua casa. A prioridade é o que você faz dentro da sua casa. A prioridade é como nós somos dentro da nossa casa. Isso aqui começa dentro da nossa casa. Lá é uma extensão da igreja. E nós precisamos ter cuidado, porque existe uma cultura, vou chamar assim uma cultura porque eu acho que isso nem tem nome, gente. Hoje em dia estão até atualmente eu ouvi um nome para isso, que foi ativismo religioso, que é essa coisa do super crente. Sabe, de você ser um crente ativamente nas coisas de Deus e você esquecendo da sua vida, da sua família, que é a primeira coisa que Deus colocou na sua mão, para você cuidar. Então, e é uma coisa muito estranha, gente, porque a palavra de Deus, quando se trata de família, ela traz algo centralizado para a família, que a gente tem que cuidar da nossa família, a nossa família precisa de atenção, a nossa família precisa ser amada, a nossa família não pode ser esquecida. E infelizmente o que a gente vê é uma motivação contrária disso, onde existe um esforço de eu me preocupar em ser alguém, em fazer, em mostrar algo para alguém em minha casa. Fica em segundo plano, quando na verdade o nosso lar deveria ser uma extensão da igreja de Cristo. Eu estava ouvindo uma história, que eu não sei se ela é verídica, mas ela me chamou muita atenção, de uma família que eles tinham ido na igreja, era um casal com um filho pequeno, e eles foram de manhã na igreja, e quando eles voltaram para casa, almoçaram, e aí depois do almoço, o menino foi e perguntou, pai, a gente pode morar na igreja? Aí o pai perguntou, mas por que, filho? Aqui em casa a gente tem tudo que a gente precisa, o que você quer que a gente se mude para a igreja? Ele falou, pai, vamos levar tudo para a igreja, nosso fogão, nossa geladeira, nossos móveis. E o pai dele falou assim, mas por que, filho? E aí ele falou, pai, é porque lá na igreja, você é legal com todo mundo. Lá na igreja, você abraça todo mundo, você ri para todo mundo. E aqui dentro de casa, você grita comigo, você bate na minha mãe. Lá na igreja, a minha mãe consegue sorrir. E aqui dentro de casa, ela só chora. Lá dentro da igreja, quando o pastor pede para vocês se abraçarem, vocês se abraçam. Mas aqui dentro de casa, vocês só brigam. E essa história revela justamente isso aqui. A preocupação de uma imagem, de um ativismo por uma coisa que Deus nem pediu para eles, mas que eles estavam vivendo dentro da igreja, dentro de casa, era uma outra história. O testemunho era totalmente ao contrário.
Então, gente, a gente passou a ver, isso precisa acabar. A gente precisa ser o pontapé inicial para começar a mudar isso. Sabe por quê? Eu vou falar de coisas aqui que eu vi, que ninguém me contou. Muitos homens, aquele irmão, gente boa, que ri para todo mundo, aperta a mão de todo mundo dentro da igreja, que é querido por todos dentro da igreja. Dentro de casa, ele é um cavalo. Ele grita com os filhos, grita com a mulher, ninguém pode chegar perto dele, porque ele é bravo. Chega na igreja, esse mesmo homem, pede para a mulher dele, quando ele vai pregar, pede para a mulher dele ficar em pé, e enche ela de elogio na frente de todo mundo. Quando, na verdade, só ela sabe o que ela passa dentro de casa com ele. Sabe, mulheres que ficam o dia inteiro orando na igreja, limpa a igreja o dia inteiro, limpa a casa de pastor. E quando o marido chega cansado do trabalho em casa, não tem nenhuma comida para ele comer. E a desculpa dela é que ela ficou o dia inteiro orando, sendo que Deus não pediu isso para ela. Pais e mães que cuidam de 1 milhão de ministérios dentro da igreja, eu cuido de 30, 40, 50 pessoas, mas quando você pergunta onde estão os filhos deles, eles não sabem. Não sabem com quem que os filhos andam. Não sabem, gente. Sabe, é uma cultura do diabo, uma cultura da mentira, uma cultura que tem destruído famílias e ministérios, porque tem gente que tem desistido de servir a Jesus por causa dos testemunhos que vivem em casa. Essa cultura, ela não é de Deus. E quantas vezes tem gente tirando a responsabilidade de si, ainda fala assim, eu cuido das coisas de Deus e Deus cuida da minha família. E quando acontece um problema dentro de casa, ainda quer culpar a Deus. Senhor, mas eu ficava o dia inteiro dentro da sua casa, 24 horas orando. E a resposta de Deus vai ser, mas eu te pedi isso. Me mostra na minha palavra onde você tinha que ficar. Onde você tinha que abandonar a sua família. A partir do momento que Deus deu uma família para nós temos que cuidar. Assim como diz aqui, 1 Timóteo 5,8, aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da própria família, negaram a fé e são piores do que os descrentes. Eu acredito sim, gente, é importante a gente se envolver com as coisas do reino. É muito importante. Desde que não comprometa o teu cuidado com a sua família. E a responsabilidade de cuidar da nossa família é nossa. Não terceirize essa responsabilidade. Se Deus te deu uma família, cuide dela. Porque a igreja começa dentro da nossa casa. E se lá é diferente do que acontece aqui, nós somos pior do que um descrente. Lá precisa ser uma extensão da nossa casa. Então é tempo de nós olharmos para dentro. Olharmos para dentro da nossa casa. Parar de fazer todo esse esforço externo e fazer um esforço interno para dentro da nossa casa também. Sabe, ganha a sua família antes de ganhar o mundo. E como eu falei todos esses exemplos aqui, porque essa mudança ela precisa começar de nós. Quando a gente entende essa nova estação que Deus tem para a gente vive a transformação de Deus dentro da nossa família. Então, gente, quando a gente encara esse encontro com Cristo como a melhor oportunidade da nossa vida, Ele nos transforma, gente, de uma maneira que a gente olha e a gente pensa assim, uau, esse sou eu mesmo? Não sei se alguém já fez essa pergunta. Nossa, como eu era e como eu sou hoje. Olha como que Deus ele tem me mudado. Olha como que Deus ele tem me moldado. Olha como que Deus ele tem me transformado. Olha para a minha vida. Às vezes é difícil até de acreditar quando você se vê o antes e o depois de que Cristo te alcançou.
Sabe? E coisas assim que às vezes nem passava pela sua cabeça. Jesus, ele vai transformando, ele vai colocando as coisas no seu devido lugar. E às vezes a situação ela tem sido tão difícil para você que você olha assim e fala, só um milagre. Quem é que nunca pensou isso? Quem é que nunca olhou para a sua família? Quem é que nunca olhou para a sua história e pensou, só um milagre, só Deus pode fazer isso. Isso não tem mais jeito, aos olhos humanos não tem mais jeito. E Jesus, ele pega justamente isso que não tem jeito e transforma, e muda, restaura e levanta. Eu queria convidar o Ministério de Louvor para a gente terminar. Eu queria terminar falando sobre o que foi o final da vida desse homem aqui que a gente falou hoje. Porque como eu tinha falado, onde ocorreu essa libertação era um conjunto de 10 cidades. Então aquele homem que se isolava, aquele homem que ninguém conseguia segurar, aquele homem que não tinha a família dele, ele foi o primeiro enviado como um missionário naquela região daquelas 10 cidades. Como o primeiro enviado aos gentios, ele foi responsável pela primeira comunidade de cristãos naquela região. Então aquele homem ele foi de endemoniado, de violento, de isolado, de homem que ninguém conseguia segurar, como um homem em que ninguém conseguia ficar perto, um homem esquecido. Ele foi desse tipo de homem a um missionário. Porque tem coisas que só Jesus transforma. Quando a gente acredita nesse poder transformador. Eu queria que você colocasse de pé nessa noite para a gente orar. Eu queria te perguntar. E você? O que você precisa que Jesus transforme na sua vida? Agora é você e Deus. O que você quer que Jesus ele faça que ninguém consegue fazer? O que é aquilo que você tem tentado fazer e que você já perdeu as forças e que você pensa assim, só Jesus pode fazer? Eu falei que eu comecei falando que ele se esforça, ele foi ao encontro dele, ele passou por tantas coisas para encontrar aquele homem. Jesus, ele nem encontra pessoas. Às vezes, quantas vezes nós estamos parados assim e clamando a Deus e nós às vezes não sabemos nem o que falar com Ele. Sabe, quantas vezes eu cheguei diante de Deus assim, Senhor, eu não sei o que falar com o Senhor. E eu falar para Ele, Senhor, me encontra. Me encontra, Senhor. Me encontra aqui porque eu não consigo chegar até você. Eu estou aqui, mas eu não estou conseguindo. Eu não sei o que falar. Às vezes é importante a gente chegar ao encontro dele. O primeiro passo tem que ser de nós mesmos. E talvez você esteja com o teu coração assim. Ninguém consegue acessar ele. Ninguém consegue entrar, mas só você sabe a história. Só você sabe por que o teu coração é assim. Mas Jesus, ele pode sim entrar no seu coração, ele pode sim fazer morada, ele pode sim fazer uma transformação, ele pode te alcançar nessa noite, ele pode transformar o seu coração nessa noite. A partir do momento que você falar, eu vou. Fala para ele, Senhor, eu vou ao seu encontro. Talvez, meu Deus, você já tenha sido alcançado pela verdade do Senhor. E essa verdade, ela tem te corroído por dentro. Meu Deus, eu sei o que eu devo fazer. Eu sei o que eu devo mudar. Senhor, me ajuda. Oh, que essa verdade
que vem do Senhor seja revelada, que você precisa dela para esse processo de mudança. Eu quero que você cante essa canção. Eu quero que nesse momento dessa canção você coloque diante de Deus tudo aquilo que está te impedindo desse encontro. Você que ouviu essa mensagem, comece a colocar diante de Deus agora o que tem te impedido. O que tem te impedido de encontrar com Ele? Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Senhor, nos encontra, Senhor, nessa noite. Eu ando tão cansado, Vem, Senhor, sobre nós, Senhor. tenho trabalhado Senhor, sobre tanto. nossas vidas, Senhor.